Gênesis capítulo de número 22. Hoje é a nossa 12ª ministração da jornada da fé da vida de Abraão. Estamos falando sobre a vida de Abraão e a gente talvez pode pensar assim, capítulo 21 é o auge, né? Porque no capítulo 21 nasceu. Não é isso? A promessa se cumpriu. E a gente acha assim, está tudo maravilhoso, que bênção, glória a Deus. A promessa se cumpriu, né? A gente viu domingo o banquete, lembra disso? A festa, né? Havia festa na casa de Abraão, aquele clima de festa. Aí aconteceram mais algumas coisas, nós vamos entrar aqui no capítulo 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem amas, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo, a faca, e assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei, multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém, meus amados? Queridos, vamos orar? Orar para que o Senhor fale com você. Eu queria que você fizesse essa oração de todo o teu coração. Parece comum essa oração todo domingo, mas não é. Eu queria que você colocasse o seu coração diante de Deus como aquela terra. E que essa terra seja uma terra boa, onde a semente vai cair e vai produzir fruto para a glória do Senhor. Mas olha a Deus e fala: Senhor, eu saí da minha casa hoje, pela manhã cedo, e eu vim aqui ouvir tua voz. Eu preciso te ouvir, Deus.
porque só a sua voz, ela pode mudar o meu coração. Só quando o Senhor fala, é que eu me alegro, é que eu sou exortado, eu sou edificado. Então fala comigo, peça isso ao Senhor aí no seu lugar. Meu Deus, eis aí o teu rebanho, as tuas ovelhas. E a tua palavra diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então, Deus, que eu seja apenas a voz. Assim como João Batista, quando os líderes religiosos perguntaram para ele: quem és tu? Ele respondeu: sou apenas a voz. E que eu seja apenas essa voz, Senhor, agora, para que o teu povo seja alimentado, para que o teu povo, Senhor, seja edificado, para que a tua igreja, Senhor, possa crescer em ti. Então fala com a tua igreja reunida nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Toda a igreja diz: pode sentar, meus irmãos. Sabe aquele momento da nossa vida em que a gente acha assim: agora tudo ficou bem? Já passou por esse momento assim de... Você vem passando assim por um processo que vem te amassando, te amassando, te amassando, te amassando. Aí, bum! Você vive um grande milagre. Você vê uma porta se abrindo, uma coisa tremenda. Você vê corações se convertendo, pessoas sendo libertas. Você vê Deus operar. E aí você fala assim: aleluia. Ai, como valeu a pena esperar, como valeu a pena confiar. Sabe aquela sensação assim de que agora eu vou me aposentar? Já teve essa sensação assim de, não, agora tudo que tinha para acontecer já aconteceu. Já passou por isso? Agora não tem mais nada. Será, meu irmão? Porque era justamente esse sentimento que talvez estava no coração desse homem. Porque veja bem, nós temos acompanhado desde o capítulo 12, desde o momento em que Deus o chama, e Deus diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Só que o que nós temos que lembrar, irmãos, é que Abraão, ele tinha um chamado. Lembra disso? E o chamado de Abraão, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é o chamado para ser o pai de uma grande nação. Eu sei que essas palavras fascinam as pessoas. A grande nação, vou te multiplicar. Só que a verdade é que o chamado de Abraão é muito além disso. Porque quando Deus diz para ele: eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, o Senhor termina dizendo assim para ele: seja você uma bênção. A vocação de Abraão, irmão, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é para ser um homem abençoado, mas é para ser um abençoador. E o Evangelho nos garante, irmãos, que nós que cremos em Cristo, nós somos herdeiros de Abraão. Só que nós somos herdeiros de Abraão não para herdar os gados de Abraão, não para herdar as terras de Abraão, não para herdar a riqueza. Nós somos herdeiros de Abraão para herdarmos a sua vocação. E a nossa vocação tem que ser essa, irmãos: por onde a gente passar, a gente tem que abençoar. Eu queria que você, depois dessa série de pregações, você sempre se lembrasse de uma coisa: toda vez que você for tomar alguma decisão na sua vida, sabe, toda vez que você estiver diante de uma escolha a fazer, por exemplo, vou mudar de emprego, eu preciso mudar de emprego, eu preciso sair dessa empresa, eu quero algo melhor. Qual geralmente é a nossa oração? Senhor, se isso for o melhor para mim, se isso vai me abençoar, então abre essa porta. É essa oração ou não é? A gente sempre faz isso. Só que a gente nunca faz assim: Senhor, se eu vou abençoar, então abre essa porta. Senhor, se eu vou ser bênção, porque é para isso que eu fui chamado.
Eu não fui chamado para ser abençoado. Se isso vai me abençoar. Não, irmão. Isso é pensamento de incrédulo. Isso é pensamento de gente que não tem fé. Porque quem é da fé em Cristo verdadeiramente, ele sempre vai orar dessa forma. Senhor, se não for para eu ser bênção, não deixa que essa porta se abra. A gente ora sempre ao contrário. Se não for para ser bênção na minha vida, Deus, que não aconteça. Não. A partir de agora, ore assim. Senhor, eu vou mudar de emprego. Eu não sei se é a sua vontade, mas eu estou com vontade. Só que Deus, que essa porta só se abra se for para eu chegar lá e abençoar aquele lugar. Porque é assim que crente tem que andar. Crente tem que andar e deixar pegadas de bênçãos. E quando a gente pensa assim, quando nós alimentamos isso em nosso coração, nós não vamos precisar nos preocupar com nada. Porque as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Porque para você ser bênção, você tem que ser abençoado. Concorda comigo? Sim ou não? Para eu ser bênção, eu tenho que ser abençoado. Mas não coloque a bênção na frente do abençoador, meu irmão. Sempre tenha isso na sua mente. Então, veja só, a gente acha, e olhando para a história de Abraão, a gente vai ver isso, igreja. A gente viu isso todo o tempo. Durante esses 25 anos que nós caminhamos com Abraão nessa série de pregações, o que nós vimos? Nós vimos o tempo todo Deus cuidando, a providência de Deus. Lembra da pregação da semana passada? A providência de Deus. Deus, em sua soberania, decreta e na sua providência prepara todos os meios para que o seu decreto se cumpra. Deus deu a fé a Abraão. E esse homem, inexplicavelmente, como nós vimos domingo, espera o cumprimento de uma promessa por 25 anos. Muito bem, passou-se 25 anos, nós vimos que Abraão celebra com a sua família. Com 3 anos, mais ou menos, o menino se desmama, lembra disso? Há uma festa, há um banquete, e a gente acha que acabou, mas não acabou, meu irmão. Como eu falei para você, quem já não teve aquela sensação assim de, ufa, parece que as coisas melhoraram? Ai, pastor, o senhor é um barato, né? Em vez do senhor falar que a bênção vai continuar, em vez do senhor falar que nós vamos continuar, né? O senhor vai falar o quê? Cuidado, pastor, eu vou falar o que está no texto. Eu vou falar, e acompanha comigo aí, a partir do versículo 1, está escrito assim: depois dessas coisas, que coisas? Depois disso tudo que eu estou te falando aqui, meu irmão. Depois desses 25 anos de espera, agora já tinha passado mais tempo aqui, olha só. Se quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos, aqui provavelmente, no mínimo, já se passaram mais uns 12 anos. Ok? Já se passaram pelo menos mais 12 anos. Por que o senhor diz isso? Porque quando Abraão pegou Isaac e o levou para o lugar onde Deus falou, a Bíblia diz que Deus colocou, que Abraão colocou a lenha sobre Isaac. Isaac não era mais uma criança. Entende isso? Que não podia suportar o peso da lenha. Ele é um adolescente, um pré-adolescente. Eu não quero conjecturar muita coisa aqui. O que eu quero te dizer é que algum tempo passou e Abraão está lá, ó. Ai, meu filho. Ele teve que mandar o outro embora, lembra disso? Ficou uma ferida no coração dele, irmão. Porque qual é o pai que vai mandar o filho embora? Está triste, mas tem o outro. Tem o outro ali. E ele está desfrutando. E aí, de repente, ele ouve uma voz. Está escrito aqui: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Eu queria muito que você guardasse isso aqui. Deus pôs
Abraão aprova. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque tem muita gente por aí hoje se colocando na prova. E eu quero dizer para você uma coisa. Quando você se coloca na prova, você não vai ter fé suficiente para suportar. Quando você se lança em alguma prova, porque você acha que você tem muita fé, você é uma pessoa de muita fé, eu sou um homem de muita fé, uma mulher de muita fé, e você se lança na prova e diz: eu quero ver Deus operar um milagre. Eu quero ver Deus trazer a provisão. Cuidado. Cuidado, porque a prova que você se põe e impõe a Deus, você muito provavelmente não vai suportar. Mas toda prova que o Senhor permitir que aconteça na sua vida, você pode ter a certeza e a confiança de que Ele vai prover a fé e todas as coisas para que você chegue ao fim desse processo. Não se lance em prova. Não caia na tentação de provar a Deus. Você não tem esse direito. Deus, eu vou fazer isso, eu vou dar um passo de fé. As pessoas falam isso, não é? Não, dei um passo de fé. Eu quero uma televisão, estou dando um exemplo bobo. Eu quero uma televisão agora de 60 polegadas. Você pode pagar? Você está trabalhando para isso? Não, pastor. Jeová Jireh. Inclusive hoje, você toma cuidado com essa pregação aqui, porque o que eu vou pregar aqui não vai te autorizar a passar ali na agência de carro e comprar um carro que você não pode e dizer assim: o pastor falou que Deus proverá. Então, se Deus proverá, não. Deus provê. Mas para Deus prover, você precisa estar no lugar que Deus falou para que você esteja. Você entende isso? Porque o tempo todo nesse texto, o que nós vamos ver? Abraão procurando o lugar que Deus falou para ele que era para ele estar. Meus irmãos, em nome de Jesus. E aí eu quero ter a televisão de 60 polegadas, e aí eu passo na Casas Bahia, e aí eu compro 24 prestações, porque Jeová Jireh. Isso é colocar Deus à prova. Isso é colocar Deus à prova. E se eu sou você, eu não faço isso. Porque Deus não tem compromisso com a sua fé. Deus tem compromisso com os seus decretos. Deus tem compromisso com a sua vontade. Não comprometa Deus com esse papo de vou fazer pela fé. Entende isso? Ele não te autorizou. Mas tudo aquilo que Ele te direcionar, tudo aquilo que Ele te der clareza, escuta isso, irmãos. Deus deu clareza em tudo para Abraão. Abraão não saiu que nem um cego apalpando as coisas. Veja só comigo aqui no versículo de número 2. Deus chamou, né? Abraão. Qual é a resposta de Abraão? Eis-me aqui. Olha que interessante. Há um paralelo aqui do capítulo 12, porque o capítulo 12 é a primeira chamada de Abraão, ok? Só que a primeira vez que Deus o chama e explica para ele tudo o que Deus quer que ele faça e o que Deus vai fazer. Amém? Amém? No versículo 4 do capítulo 12, está escrito assim: então partiu Abraão. Mas o que nós temos agora aqui, veja só, é um crescimento do relacionamento de Abraão com Deus. Porque Deus não precisou nem explicar para Abraão, a princípio, o que é que Deus queria. Simplesmente, ele ouviu a voz do Senhor e ele respondeu: eis-me aqui. Ele nem sabe o que é. Sabe por quê, igreja? Porque nesse Deus
a gente pode confiar. Amém, meu amado? Você entende? Abraão aprendeu isso. Abraão aprendeu que Deus não coloca ninguém em furada. Que ele se colocou em algumas vezes em algumas furadas. Mas esse Deus é tão bom que foi lá e resgatou. Aleluia. Então ele responde prontamente dizendo: eis-me aqui. E aí vem a palavra do Senhor, versículo 2. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vai-te à terra de Moriá, e ali ofereça-o sobre um dos montes que eu lhe. Querido, olha só. Algumas pessoas às vezes me procuram, e eu não estou aqui criticando não, tá? E me falam assim: pastor, tive um sonho. Tive um sonho e não sei se é de Deus, não sei se não é. E aí me conta o sonho. Talvez na esperança de que eu vá interpretá-lo. Não sei, irmão. E eu percebo a frustração às vezes, sabia? Percebo. Porque parece que nós temos a responsabilidade de saber tudo. Pastor, não. Meia boca. Não sabe interpretar um sonho. Mas a primeira coisa que eu falo para essa pessoa é: quando Deus quer falar com alguém, não haverá nenhuma dúvida. Quando Deus quiser requerer alguma coisa de alguém, Ele será claro. Não acredite nesse negocinho de gente te chamar num canto aqui, isso não existe, graças a Deus. Mas falar assim: ó, Deus tem um mistério. Então, minha irmã, Deus tem um mistério, vai orar. A hora que Ele te revelar, você vem e fala comigo de novo. Não joga essa bomba para mim, não. Não joga essa bomba para mim, não. Porque quando Deus quer falar comigo, e se Deus, não estou falando que Deus não possa. Hoje nós temos a palavra, amém, irmãos? E ela tem que nos bastar. Só que pode ser que Deus queira. Não sei. Agora eu quero dizer para você isso. Deus vai ser claro. Que é o que nós estamos vendo aqui. Ok? Clareza. Objetividade. Você não vai ficar assim, ó. Eu estou fazendo, mas nem sei o que eu estou fazendo. Porque eu não estou entendendo. Não. Pega o teu filho, qualquer filho? Hein, igreja? Não, Deus designa o filho. E ainda Deus fala assim: a quem você ama. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que Abraão, irmãos, estava amando mais a Isaque do que a Deus? Há uma possibilidade. Há uma grande possibilidade, muitas vezes, irmãos, de nós esperarmos tanto algo no Senhor, e quando Deus nos dá, a gente estraga aquilo que Deus colocou na nossa mão. Porque a gente passa a amar mais a bênção do que o abençoador. Não faça isso. Não faça isso. Eu não estou falando que esse é o caso, é uma pergunta que se levanta. Porque Deus é claro, você vai pegar o teu filho, Isaque, a quem amas. Não ame a bênção mais do que o abençoador. Não faça isso. Não coloque. Amado, lembre-se daquele mandamento em que os fariseus chegaram para o Senhor e tentaram Ele e perguntaram qual é o maior mandamento da lei, e Ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Ou seja, queridos, escute uma coisa, Moisés quem escreveu esse texto, ok? É Moisés. E o que é que Moisés quer ensinar a Israel? Para que Israel é chamado, igreja? Israel é chamado para ser o povo de Deus. E não somente para ser o povo de Deus, mas para amar esse Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4,
Moisés vai escrever lá: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, com todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Israel é um povo chamado para amar ao Senhor. E agora, com o exemplo de Abraão, Israel está vendo isso na prática. Israel está aprendendo o que é amar a Deus sobre todas as coisas. E a nossa chamada no Evangelho é essa, irmãos. Nós fomos chamados também para amarmos a Deus sobre todas as coisas. Nada pode concorrer com Ele. Porque aquilo que você tenta colocar no lugar dele é um ídolo. E isso ofende a Deus. E você pode transformar o teu trabalho num ídolo. Você pode transformar teu filho num ídolo. Você pode transformar tua mulher num ídolo. Você pode transformar a tua igreja num ídolo. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso, porque não há outro Deus senão Ele. Eu te falo isso como advertência, meu irmão e minha irmã. Há quem hoje ame todas as coisas acima de Deus. Deificam as coisas e coisificam a Deus. Amém, meus amados? Isso acontece demais. As pessoas oram tanto por algo, que aquilo se transforma um Deus na vida dela, e Deus transforma-se apenas no meio. Por isso que eu falei, deificam as coisas e coisificam a Deus. A segunda coisa que Deus aponta para Abraão é a terra. Deus deixa claro: vai-te à terra de Moriá. Aí você pode pensar assim: mas oferta não é oferta em qualquer lugar? Concorda comigo? É. Só que quando Deus quer ser adorado, irmãos, Deus não vai ser adorado pela nossa conveniência. Sabe por quê? Sabe quantos quilômetros estava distante Berseba de Moriá? No mínimo 80 quilômetros, entre 80 a 100 quilômetros. Isso não foi percorrido de carro, foi percorrido a pé. Você pode imaginar o transtorno? A dificuldade para se chegar naquele lugar? Sim ou não? Porque a gente tem que adorar a Deus do jeito que Ele quer. Hoje tem muita gente que acha que tem tanta intimidade com Deus, que quer adorar a Deus do jeito dela. Hoje há pessoas que acham assim: sou tão íntimo de Deus, eu já estou tanto tempo na caminhada, que eu posso adorar a Deus aonde eu quiser. Que eu posso adorar a Deus do jeito que eu quiser. Que eu posso adorar a Deus do jeito que eu acho. Porque eu e Deus somos assim. Se você e Deus fosse assim, você teria no mínimo reverência pela sua palavra. No mínimo, você estaria reverente ao que a palavra dele está revelando. Deus está revelando a terra, sim ou não? Então não é em qualquer lugar. Então não é aonde você quer, Abraão. Não é onde é mais conveniente para você. E é o que a gente às vezes faz, meu irmão e minha irmã. A gente quer adorar a Deus. Inclusive nós estamos aqui hoje, nessa manhã, para adorar o Senhor. Sim ou não? Mas nós queremos conveniência. Seja conveniente. Que seja do meu jeito. Que seja onde eu quero. Não. A terra está estabelecida. O tipo de oferta, oferece-o ali em igreja. Holocausto. Querido, você sabe o que era uma oferta de holocausto? Primeiro, era uma oferta de gratidão a Deus. O holocausto também servia para a reconciliação do pecador com Deus, mas, em suma, o holocausto era uma oferta de gratidão, de louvor. Só que, diferente de outras ofertas, dessa não sobrava nada, só cinza. Agora pensa aqui. Quanto tempo levou para essa criança, esse jovem, estar nas mãos de Abraão? Quanto tempo? Deus literalmente está dizendo para esse homem: mete fogo na promessa. Tá ou não tá? Ué? Da promessa vai sobrar só cinza. Você já pensou isso, irmão?
Demorou tanto tempo. E aí Deus vem e fala assim: oferece holocausto. Holocausto, a vítima do holocausto, ela tinha a sua jugular cortada, e aí ela ficava ali até o sangue sair todo. Aí ela era esfolada, arrancava-se a pele, cortava-se os pedaços, colocava-se sobre o altar e metia-se fogo. E aí a fumaça subia, jogava-se incenso para que fosse um aroma agradável. Eu acho que de tudo aqui, o mais chocante é isso para Abraão. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Deus designa o tipo. Mais uma vez, Deus designa o que Ele quer. Guarde isso no seu coração. Todas as vezes que Deus requerer alguma coisa de você, Ele vai ser claro. Ele vai te mostrar o que Ele requer de você. Ele não vai deixar você perdido. Ele não vai deixar você atordoado, fazendo atos proféticos. Entende isso? Dando tiros. Pá, 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 pá. Agora faz isso, agora faz aquilo, agora dá 7 voltas, agora toca a trombeta, agora isso. Não. Ele vai mostrar. Ele vai ser claro. E a última coisa aqui, meu irmão, além de definir a terra, Deus define o local. Porque aqui no versículo 2 ele fala assim: oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Olha como Deus é específico. Não é maravilhoso isso? Sim ou não, igreja? É maravilhoso aprender isso. É maravilhoso a gente ver essa revelação de Deus. Deus requerendo e dando clareza naquilo que Ele requer. Agora, veja só, a partir do versículo 3, qual é a resposta de Abraão? Abraão é chamado pai da... Hein, igreja? Ele é o pai da fé. O que você teria feito se fosse no seu caso? Pastor, eu ia orar. Eu ia orar. Eu ia profetizar que isso ia mudar. Porque isso não pode ser a vontade de Deus. Isso não pode. Imagina, isso é um engano. Isso é um sonho de pizzaria. Comi demais ontem, dormi com a barriga cheia, tive um sonho. Não, isso não é de Deus. Porque Deus não ia requerer. Por que Deus não ia requerer, meu irmão? Por que Deus não ia requerer? Sendo que Jó diz, quando ele perde tudo, e ele se ajoelha e diz assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Pode te chocar o que eu vou te dizer, mas você precisa parar com essa meninice de querer ser embalado por Deus o tempo todo. Ai, que bonitinho. Ai, aquele que eu dou tudo, eu vou prover tudo. Deixa eu te falar uma coisa: o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que, se quiser, vai requerer de volta. Sim ou não? E aí que entra a fé. Porque a nossa fé, a fé madura. Por que nós olhamos para Abraão aqui e nós vemos um homem amadurecido na fé? Porque Abraão aprendeu que a fé que ele tinha não era só para receber coisas, mas também para dar. Meu irmão, você tem essa fé também? Você está preparado para isso? Porque talvez na tua mentalidade que você tem sobre Deus, é Deus te dando tudo. É Deus te enchendo de bens. É Deus fazendo tudo aquilo que você quer. Eu te pergunto, a tua fé está preparada para isso? Você está preparado para isso? Porque uma fé madura é uma fé que está pronta para receber. Senhor, eu recebo tudo aquilo que o Senhor tem para estabelecer na minha vida. Diga aí no seu lugar: eu recebo todas as coisas, Senhor, que o Senhor tem para me dar.
Amém, meu irmão? Você recebe? Mas está pronto para oferecer? Nisso está a maturidade da fé, igreja. Nisso mostra que você está crescendo na fé. Que você confia, escute, que Deus não é Deus por aquilo que Ele faz, mas Deus é Deus por quem Ele é o seu caráter. Posso ouvir um amém da igreja? Escute isso. Entenda essa palavra nessa manhã. Fé para receber, aleluia. Oh Deus, como é bom viver debaixo dos teus propósitos. Mas e a fé para oferecer o que você ama? Hein, meu irmão e minha irmã? Porque Deus é claro, você vai dar o filho que você, hein, igreja, ama. O que você tanto ama, meu irmão? Seu emprego? Sua família? Seu filho? Sua mulher? Seu pai? Sua mãe? O que tanto você ama? Vamos continuar aqui. A palavra de Deus mostra que a resposta de Abraão é imediata. Sim ou não? É imediata. Porque no versículo 3 diz que logo no outro dia, pela manhã, ele pegou o filho e ele levantou-se de madrugada e preparou o jumento e levou consigo 2 dos seus servos e levou. Então olha aqui para mim. Na lista de tarefas de Abraão, vamos dar o check. Vamos dar o check. A primeira coisa, pega o teu filho, Isaque, a quem você ama. Que é o filho que ele pegou? Isaque. Então, check. Amém? Pegaram o filho, check. Vamos lá, vamos continuar. Rachou a lenha para o holocausto e, em igreja, foi para o lugar que Deus lhe havia, guarda essa palavra aqui, foi para o lugar. Check. Sim ou não? Check. Porque ele tinha que pegar o filho e ir para onde? Para Moriá. Se está escrito aqui que ele foi para o lugar que Deus havia indicado, então logo ele foi para Moriá, check. Ele está indo, versículo 4. No terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Que lugar é esse? Moriá. Agora escute uma coisa que eu fiquei pensando aqui, meu irmão e minha irmã. Ele viu o lugar de longe. E eu queria te falar um pouco sobre essa situação aqui. Que quando a gente olha para esse momento, escute, ele viu o lugar de longe. Ele já estava caminhando quantos dias? Ou seja, ele estava muito mais próximo agora do que 3 dias atrás, sim ou não? Sim ou não? Ele já estava bem longe. Ou seja, ele estava muito perto. Não se contente em estar muito perto. Você precisa ir até o fim. Vença a procrastinação da sua vida. Entende isso, meu irmão e minha irmã? Vença já fui muito longe, aqui é melhor do que nada. Não. Eu preciso estar no lugar que Deus indicou. Embora eu esteja mais perto e menos longe, né? Pode dizer isso. Concorda comigo? Sim ou não? Mais perto, menos longe do que eu estava do lugar. Tá bom, Deus. Então eu vou parar por aqui. Já olhei a terra, já vi aonde é, vou parar aqui? Não. Não. Entenda isso, mais perto ou menos longe não é o lugar que você precisa estar. Não se contente com isso. Que bom que você já avançou bastante. Que bom que você já caminhou bastante. Porque talvez você já esteja caminhando há algum tempo.
Talvez você já esteja algum tempo aí na estrada, e é óbvio que você hoje está mais longe, ou mais perto, ou menos longe daquilo que você deve estar. Não pare. Não pare. Diga para você mesmo: eu não posso parar. Amém? Não pare, em nome de Jesus. Porque você precisa chegar lá, meu irmão e minha irmã. E ele diz aqui no versículo 4, olha que maravilha. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz, em igreja. Até lá onde? Até onde Deus se indicou. Você compreende isso? Tenha fé, meu irmão, para adorar a Deus do jeito dele, da maneira dele, não do jeito que lhe é conveniente. Ô Senhor, mas já fui tão longe, Deus. Pô, mas eu já estou bem longe, já estou 3 dias. Aqui não serve? Não serve. Porque você está indo adorar a Deus. Porque é o que Abraão fala, olha que interessante. A gente costuma dizer assim, o sacrifício de Abraão. Não. Porque o que ele fala aqui para os servos? Ele diz assim: indo ali e tendo adorado, hein, meu irmão? Voltaremos para junto de vocês. Olhe para mim, preste atenção, por favor. Quando a sua fé está centrada em você, tudo será um sacrifício. Entende isso? Tudo vai ser um peso, tudo vai ser difícil, tudo vai ser penoso, porque afinal de contas você acha que não é justo. Não é justo que Deus faça isso comigo. Não é justo que isso esteja acontecendo comigo, porque eu sou tão bom, sou tão fiel. Eu caminhei 3 dias com esse menino, com esses servos, com esse jumento, e não é só isso, né, igreja? E a comida, e a bebida que ele deve ter levado. Então, quando a nossa fé está centrada em nós, nos nossos méritos, tudo vai ser um sacrifício. Mas quando a nossa fé está centrada em Deus, a Ele será todo louvor e toda glória. Tudo será adoração. Entende isso? Abraão está dizendo: nós vamos lá, e depois de termos adorado, meu irmão, a sua vida, hein? Tem sido de sacrifício, tem sido tudo penoso para você, tudo tem sido difícil para você, tudo tem sido pesado para você. Ai, Senhor, não aguento mais. Ai, Senhor, não suporto mais. Ai, está difícil demais. Pode ter certeza, meu irmão, são seus méritos aflorando, são seus méritos gritando, é a sua justiça própria, dizendo: Deus, não é justo. Não é justo que eu passe por isso. Por isso esse peso. Coloque a tua fé no Senhor. Centralize a tua fé em Deus. Porque quando a gente coloca a nossa fé em Deus, tudo que nós fizermos será adoração e Ele será glorificado. É isso, meu irmão e minha irmã. Continuemos aqui rapidamente. Uma coisa aqui interessante, irmãos, é quando ele fala assim: eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltarei. Olha só, ele não diz assim: eu voltarei. Compreenderam isso? Porque ele está profetizando, pastor, está vendo? O senhor é tanto contra esse negócio de profetizar, o senhor é tanto contra esse negócio aí de declarar. O que Abraão está fazendo? Está profetizando. Não. Abraão está confiando no caráter de Deus. Ele está confiando, ele tem a convicção. Não é uma hipótese. Porque uma coisa é você andar hipoteticamente. E vou te falar uma coisa: a maioria desse povo que fica
eu profetizo, eu declaro, eu determino, são declarações hipotéticas. Você não foi chamado para viver hipoteticamente. Quando o Senhor nos chama, Ele garante a nossa caminhada e Ele traz convicção para o nosso coração. Amém, meus irmãos? Convicção. Ele não está profetizando, eu profetizo que eu vou lá e vou voltar. Não, eu estou afirmando, eu vou lá, eu e o rapaz, e nós vamos voltar. Baseado em quê? Na sua lembrança de Gênesis capítulo 15, quando naquele caminho sangrento, o Senhor fez uma aliança com ele. E prometeu a ele, dizendo assim: essa terra eu darei à tua descendência. Não somente nisso, mas no capítulo 21, quando Abraão ficou constrangido de mandar o filho embora, o Senhor vem até ele e diz assim: não fique triste, faça o que Sara está te dizendo, porque de Isaque será chamada a tua descendência. Então você veja uma coisa, irmãos. A convicção que está movendo o coração de Abraão é a convicção de uma aliança. Posso ouvir um amém? Não é uma hipótese, não é uma profecia. Ele está convicto. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu não vou voltar sozinho. Abra comigo em Hebreus capítulo 11. E você vai entender o fundamento disso. Hebreus 11. O capítulo que fala dos heróis da fé. E eu quero acreditar que essa série de mensagens que nós estamos vendo já demistificou para você que herói na Bíblia não é o mesmo que para nós. Que para nós herói é o cara impecável, é ou não é? Meu irmão, quantas fraquezas a gente viu em Abraão. Nem por isso ele deixou de ser chamado pai da fé. Hebreus 11, versículo 17. Pela fé que Abraão, quando Deus, foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis o pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque, é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz até de ressuscitar Isaque. E por fim, assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Figuradamente, amém, igreja? Mas o que é que move o coração de Abraão, igreja? A convicção de que Deus não se equivocou. Você teve essa sensação já na sua vida? Já teve essa sensação assim de que parece que Deus se equivocou nisso aqui? Estou conseguindo entender o que é isso. Quem já teve essa sensação aqui? Eu já tive. O que está acontecendo? Como assim? Agora eu vou meter fogo no filho? O filho que eu esperei 20, o que está acontecendo? Deus não se equivoca. Acalme o seu coração. Você serve um Deus que não se equivoca. Amém? Apenas permaneça firme, convicto nas promessas dele. Porque o que nós vemos aqui, e a gente volta lá para o texto rapidinho, eu quero ir terminando o texto nessa manhã. Quando está escrito aqui, meu irmão e minha irmã, no versículo de número 6, Abraão pegou a lenha do holocausto,
a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam para onde? Para o local aonde o Senhor havia indicado. Escute, queridos. Não fique fazendo mapas do tesouro na sua mentalidade e trilhando um caminho para Deus segui-lo e colocando um X para Deus. Diz, ó Deus, aqui é o lugar, hein Deus? Porque é o que muitas pessoas hoje acreditam, irmãos. Hoje muitas pessoas acreditam que pela fé elas podem fazer um mapa de onde ela quer que Deus encontre ela. E ela diz, Deus, estou lá, hein? Estou te esperando. Você entende isso? Não, fé não é isso. Fé é eu chegar aonde Deus está. Porque o nome Moriá, sabe o que significa o nome Moriá? O lugar que Deus escolheu. Literalmente isso, ou que Deus vê. Meu irmão, é ali que você precisa caminhar. Escute isso, a tua fé precisa te levar para o lugar que Deus quer que você esteja. Não para o local que é mais conveniente para você. Não o lugar que é mais confortável para você. Não faça mapas para Deus, escute isso. Mas continue nessa caminhada, eles estão caminhando. Só que no meio do caminho há uma pergunta, versículo 7. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. E Isaque perguntou, eis aqui o fogo, a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta, irmãos. Que drama. Porque até então ele está em silêncio, amém? Mas agora ele olha para o pai. Para o seu velho pai. Pai, cadê o holocausto? Cadê o cordeiro? Mas a resposta de Abraão é maravilhosa, irmãos. Versículo 8. Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Olha que interessante aqui. Não está escrito Deus proverá para mim. Entende isso? Deus vai prover para mim. Não, Deus vai prover para Ele mesmo. Aquilo que Deus requerer de você, descanse. Ele vai prover os meios. Amém? Ele vai prover os meios. A tua única preocupação tem que ser essa: chegar no lugar que Deus quer que você chegue. É ali que você precisa estar. E a palavra de Deus, a gente já sabe a história, meu irmão e minha irmã, que ali quando ele chegou, no versículo de número 9, ele chega naquele local, olha que maravilha, versículo 9, chegou no lugar aonde Deus havia indicado. Ele levanta um altar, ele arruma a lenha, ele amarra Isaque. Queridos, olha essa cena. Isaque já é um jovem que não oferece resistência. Se Isaque teve forças para carregar a lenha, com certeza ele teria força para resistir à atitude do pai. Sim ou não? Não é verdade? Se ele teve força para subir um monte carregando lenha, ele poderia dizer, não, pai. Mas quieto, mudo, calado, ele se entrega ao seu pai. Quem você vê aqui, igreja? Quem você vê aqui? Jesus. Que semelhantemente Isaque, que subiu um monte com lenha nas costas, subiu o monte Calvário com a sua cruz.
e não resistiu à vontade do seu pai, mas que se entregou amorosamente à vontade do seu pai. Nós vemos Jesus aqui, igreja, isso é maravilhoso. Aquele que só acha que o evangelho começa em Mateus. O evangelho começa, não, o evangelho está aqui, meu irmão e minha irmã. Aqui a gente vê a personificação do evangelho, ele se entregando. Só que o que é maravilhoso, a gente sabe que ele não se entregou, meu irmão e minha irmã, porque a hora que Abraão, igreja, olha a cena, Abraão levanta a faca para imolar o seu filho, e eu imagino, eu fiquei ontem preparando esse sermão, terminando ele, eu comecei a chorar nesse momento. Não falo isso para te comover, mas eu comecei a chorar porque eu comecei a pensar naquele momento que ele levanta a faca, vem na sua memória o caminho sangrento, o Senhor dizendo, eu estou fazendo uma aliança com você, vem na mente dele aquela palavra de Deus dizendo, em Isaque será chamada a tua descendência. Eu não sei o que Deus vai fazer, Abraão, não faça nada com o menino, porque agora eu sei que você teme ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus, igreja. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você já se colocou no lugar de Abraão? Mas Abraão não chegou até o fim, mas o teu pai chegou. Abraão não teve que ver o seu filho dilacerado. Abraão não teve que ver o seu filho ensanguentado. Aí você pode imaginar o teu pai do céu, vendo o seu filho sobre aquele altar que era a cruz. Aquilo que Abraão não viu, Deus viu. Deus viu, meu irmão e minha irmã. Por isso eu quero falar para você que está aqui nessa manhã. Ame esse Deus de toda a tua força. Porque ninguém vai fazer para você o que esse Deus fez. Ninguém, Deus nenhum vai fazer para você o que só esse Deus fez, que foi estraçalhar o seu filho por causa do seu pecado. Meu irmão e minha irmã, nós sabemos o fim dessa história, está escrito aqui que quando Abraão olhou do lado, havia o que lá? Um cordeiro amarrado. Que Abraão foi lá e trocou Isaque pelo cordeiro. Novamente você vê quem aí? Jesus. O sacrifício substitutivo. Entende isso? É o evangelho puro. É Deus colocando aquele animal ali naquele local para substituir Isaque. Irmãos, para a gente terminar, você sabe onde é que fica o Monte Moriá? Aonde o templo foi construído. Olha que interessante, 1000 anos depois, Davi vai comprar esse local. 1000 anos depois, Davi vai comprar essa localidade, e ali o templo do Senhor será levantado. O que era oferecido no templo? Sacrifícios. E bem pertinho dali, Jesus foi oferecido no Gólgota. Queridos, eu quero terminar com você nessa manhã. Terminar com você não, né? Não quero terminar com você. Eu quero terminar a mensagem falando para você que vale a pena confiar no Senhor. Que olha, escute, que por menos que você esteja entendendo essa prova pela qual você está passando. E Deus, irmãos, Ele não prova ninguém para saber alguma coisa. Deus não precisa saber nada dele, Ele sabe tudo de você. O irmão Paulo abriu o culto com o Salmo 139. Ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já conhece. Quando Deus coloca Abraão à prova, você acha que Deus coloca Abraão à prova porque Deus quer, eu quero conhecer Abraão? Deus já conhece Abraão. Para que são as provas na nossa vida? Para nos fortalecer na nossa fé. Talvez você achou que era um tempo assim agora de quietude.
Já passei por tanta coisa e agora eu vou me aposentar. Não, não vai não. Nós vamos passar por uma outra prova. Pastor, misericórdia. Calma. Chega lá. Porque lá você vai ver a provisão de Deus. Posso ouvir um amém da igreja? A sua oração tem que ser só essa aqui, ó. Deus, então me ajuda a chegar lá. Me ajuda a chegar. Eu preciso estar no local que o Senhor quer que eu esteja. É esse caminho que eu tenho que trilhar. Eu não tenho que procurar o caminho da comodidade. Eu não tenho que procurar o caminho do conforto. Ainda que seja desconfortável, o melhor lugar para estar é onde Deus quer que você esteja. Você pode dizer amém de novo? Por mais difícil que seja a caminhada, você precisa estar no local que Deus quer que você esteja. E quando você chega lá, com convicção, escute isso, e com fé, você vai ver a provisão de Deus para a sua vida. Não saia por aí comprando televisão sem Deus mandar. E dizendo, Deus vem comigo, ok? Nunca mais faça isso. Isso aqui é um exemplo bobo, mas é um exemplo. Não, essa palavra não te autoriza a destacar só esse texto aqui, porque é o que as pessoas fazem, né? Jeová Jirê. Mas olha toda a caminhada que teve. Olha toda a obediência que teve. Olha toda a fé que teve. Amados, quando a fé está centralizada no homem, tudo vai ser um sacrifício. Mas vai ser uma obediência interesseira, desprovida de piedade. Mas quando ela está centralizada em Deus, ela se torna em adoração. Que a gente possa adorar o Senhor, igreja. Porque foi para isso que nós nascemos. Como Paulo falou, nós não somos um acidente. Nós não nascemos da vontade da carne e do varão. Ainda que o nosso pai e a nossa mãe tenham ido lá e... Aleluia. E você nasceu. Era Deus. Era Deus. Você é um propósito de Deus. Feche os seus olhos aí no seu lugar. O que nós vamos orar, pastor? Nós vamos orar pedindo ao Senhor, meu irmão e minha irmã, que nos dê fé. A fé que nos faz ir para o lugar que Ele quer que a gente vá. Que a gente fique no lugar onde Ele quer que a gente fique. Que a gente esteja no lugar aonde Deus quer que nós estejamos, porque ali nós vamos ver a provisão do Senhor. Eu não sei o que é que está no teu coração. Talvez o desejo, uma vontade de muito tempo, não estar mais aonde você precisa estar. Aonde Deus quer que você esteja. E você talvez tenha lutado com isso. Ore a Deus. E peça a Deus força na caminhada. Me dá força na caminhada, Senhor. Me dá força para caminhar, Pai. Nós te glorificamos por essa palavra nessa manhã, Deus. Muito obrigado, Jesus, por chegarmos ao final dessa série de mensagens. Foram 12 pregações e eu creio, Pai, que nós aprendemos bastante o que é a vida da fé. E nós terminamos, Senhor, com essa mensagem onde mostra que o amor a Deus é a verdadeira expressão da fé. Então, Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor seja claro com teu filho, clara com a tua filha. Ele que está, ó Deus, ouvindo o Senhor chamá-lo, o Senhor nunca chama a gente para nos deixar confusos e perdidos. O Senhor sempre nos dá clareza através da tua palavra, meu Deus.
Então nós te glorificamos, nós te adoramos, muito obrigado. Mas o nosso exemplo não é Abraão, Senhor, porque ainda que nós tenhamos visto um homem te obedecer, nós sabemos que o nosso exemplo maior é Cristo, aquele que disse: eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. Então nós te glorificamos e oramos a Ti nessa manhã, Deus, e pedimos ao Senhor: dá-nos força, dá força para esse meu irmão, Deus, dá força para essa minha irmã, que talvez já esteja na caminhada, ou que está caminhando, ou que vai caminhar ainda, Deus, até o seu Moriá. Em nome de Jesus, que ele não pare, que ela não pare, que estar mais perto não seja suficiente, Senhor, que estar menos longe não seja suficiente, mas que ele anseie para estar no local que o Senhor indicou para que ele esteja, que isso arda no coração deles, porque nós nascemos, Senhor, para te adorar, é para isso que nós nascemos. Abraão não disse: eu vou lá sacrificar, eu vou lá adorar. A minha obediência é uma expressão de adoração. Que assim seja, Pai. Que a nossa obediência não seja uma expressão de sacrifício meritório, nos tornando, ó Deus, merecedores. Nós não merecemos nada. Toda a glória pertence a Ti. Toda a glória pertence a Ti. É o que nós te agradecemos nessa manhã e oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: vamos aplaudir o Senhor bem forte. Nós vamos